Boa tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides para muito mais química, aqui no nosso canal Educação, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo sussa? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Opa, pessoal de Pimenteiras, Baixa Grande do Ribeiro, Campinas. Minha chefa Marlene Rosário sempre aqui acompanhando pelos YouTubes e você de casa acompanhando pela TV. Uma boa tarde para todos vocês, beleza? Então, pessoal, como é que estamos? Tudo sussa? Tiveram as quartas-feiras aí feriado, né? Tava até brincando aqui hoje. Menino, será que eu sei dar aula dia de quarta-feira ainda? Ministrar aula nas quartas? Que vai ser vários feriados seguidos. Então hoje, estamos de volta aí. Na semana passada, ó. Pessoal de Barreiras aí conectando agora. Boa tarde para vocês. Na semana passada eu deixei ainda algumas questõezinhas por terminar. Da parte de deslocamento do equilíbrio. E quero tratar elas com vocês aqui hoje, tá bom? Fazer as questões de deslocamento e já iniciando, continuando o nosso conteúdo na parte de equilíbrio químico. Então vamos lá, pessoal. Ó. Bom, hoje vamos falar um pouquinho de princípio de Le Chatelier, constante de equilíbrio, entre outros pontos, certo? Lembrando o seguinte, vamos dar uma recapitulada aqui. John, meu amigo John, olha você aqui, um abração, meu filho. Estava aqui na quinta-feira passada, estamos de volta. Vamos só dar uma relembrada. Aula passada a gente fez algumas questões, então, ó, quais são os pontos? O princípio de Le Chatelier, ele diz que se não ocorrer nenhum fator externo, o equilíbrio permanece. Porém, se for exercida uma ação externa sobre o equilíbrio, ele tende a reagir de maneira a minimizar esses efeitos. Vamos lembrar os efeitos? Antes da gente ir para as questões. Primeiro, temperatura, a gente vai analisar endo-exotérmico. O aumento da temperatura vai favorecer o processo endo. Por quê? Porque o processo endotérmico ele absorve calor. Então o foco é aqui, ó. Processo endotérmico absorve calor, então o aumento da temperatura vai favorecer o processo endo. A diminuição da temperatura favorece o processo exotérmico. Por quê? Processo exotérmico libera calor. Como ocorre liberação de calor, então, quando você diminui a temperatura, vai favorecer este processo. Então, lembrando o primeiro ponto. Vamos lembrar o segundo ponto? Temos a concentração. A concentração é o seguinte. Quando nós aumentamos a concentração, nós aumentamos o número de choques. E quando se aumenta o número de choques, você percebe um aumento na velocidade da reação. Por isso, que quando nós aumentamos a concentração, o equilíbrio é deslocado no sentido do consumo daquela substância, tá? E quando diminuímos a concentração, o equilíbrio é deslocado no sentido da formação desta substância. Por isso que nós temos que analisar quem foi que aumentou ou diminuiu a concentração. Se foi um produto ou um reagente. Aí é só lembrar. Aumentou a concentração, o equilíbrio desloca no sentido do consumo, diminuiu a concentração, desloca no sentido da formação. Outra situação que altera o equilíbrio é a pressão. Mas aí nós temos que observar isso aqui, ó. Todo mundo só vai participar quem está na fase gasosa. Outro detalhe, o número de mols dos reagentes e dos produtos tem que ser diferentes. Por quê? Porque o número de mols na fase gasosa vai representar o volume. Então aqui vai ser 3 volumes, 2 volumes do lado direito aqui, tá? O que é que acontece? De acordo com o princípio de Boyle, a isotérmica, quando aumentamos a pressão, o volume diminui e vice-versa. Então, nós temos que ter volumes diferentes dos dois lados. Até porque se os volumes forem iguais, vai acontecer o seguinte, gente. Volumes iguais, a pressão não vai afetar
o equilíbrio, tá bom? Por isso que a gente tem que analisar o número de mols das substâncias gasosas nos dois lados. E o catalisador não altera nada, o catalisador só vai acelerar o processo. Então agora vamos fazer umas questõezinhas, vamos exercitar, beleza? Vamos lá. Olha aqui. Na primeira questão tem o seguinte: o dióxido de nitrogênio é um gás de cor castanha que transforma parcialmente em tetróxido de dinitrogênio, um gás incolor. A primeira observação que eu vou fazer é essa aqui, ó. O ΔH é menor que zero. Nós já sabemos que a reação direta ela é exotérmica. Então, vamos escrever aqui, ó. A direta é exo, a inversa é endo. Essa observação é importante por quê? Porque agora nós sabemos como a temperatura afeta esse sistema. Olha aqui, ó. Se você aumentar a temperatura, vai deslocar para a esquerda. Diminuir a temperatura, desloca para a direita. Por quê? Pessoal de Campinas, boa tarde. Por que vai acontecer isso aí, gente? Vamos relembrar. O aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. A diminuição, o sentido exo. Tá bom? Outro detalhe que nós vamos observar aqui, ó. As duas substâncias estão na fase gasosa. Se as duas estão na fase gasosa, olha aqui, ó. Aqui eu tenho dois volumes do lado esquerdo, um volume do lado direito. Por quê? Porque a gente vai observar para o coeficiente estequiométrico, o número aqui, ó, na frente da fórmula molecular da substância. Aqui tem um 2 e do outro lado você pode ver que é 1. Quando não está mencionado nenhum número, é porque é 1. Show? Lembrando que o coeficiente vai indicar o número de mols. Ó. Tem 2 mols do lado esquerdo, 1 mol do lado direito, então eu comparo para volume, tá bom? Agora que a gente observou estes pontos, nós podemos agora analisar as alternativas. Ó, vamos para a letra A. O aumento da concentração, a questão está dizendo aqui, ó, quais alternativas, então é porque tem mais de uma correta. Vamos lá. O aumento da concentração de NO2 favorece a reação inversa. Vamos lá. Quando a gente aumenta a concentração de uma substância, gente, o equilíbrio é deslocado no sentido dela. Por exemplo, o NO2 está aqui, ó, do lado dos reagentes. Se eu aumento a concentração do lado de cá, o equilíbrio é deslocado no sentido do consumo, que é para o lado direito, no lado da reação direta, e não da reação inversa. Por isso que a letra A está errada. Ó. Ela falou reação inversa. A reação inversa é reação voltando. A reação direta é do reagente indo para os produtos. A inversa é dos produtos indo para os reagentes, tá bom? Não se esqueçam, aumenta a concentração, desloca para o sentido oposto. Então, não vai favorecer a reação inversa, e sim a direta, tá? Olha a letra B. O aumento da temperatura favorece a reação direta? Não. Porque a reação direta, olha aqui, ó, ela é exotérmica. Uma reação exotérmica, ela é favorecida quando diminuímos a temperatura e não quando aumentamos, tá? Por isso que está equivocada aqui a letra B. Show? Vamos para a letra C. O aumento da pressão vai favorecer a reação direta? Lembre-se do seguinte, o que é que a pressão faz? Quando nós aumentamos a pressão, ela desloca para o lado de menor volume, tá? Então, se você aumentar a pressão, vai deslocar para o lado de menor volume. Olha aqui, ó, quem tem um menor volume é o lado direito, o lado dos produtos. Então, quando eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Opa, a letra C, ó. Letra C está correta. Vou marcar aqui a letra C. Como a questão mencionou, o aumento da pressão vai favorecer este sentido. Show? Agora vamos analisar a letra D, porque a questão falou que tem mais de uma correta. A letra D diz assim:
A diminuição da concentração de N2O4 favorecerá a reação inversa? Não. Por quê? O N2O4 é um produto, olha aqui, ó. Quando você diminui a concentração dele, assim, ó, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de quem diminuiu. De novo, quando você diminui a concentração, o equilíbrio é deslocado no sentido da substância que diminuiu. Como o N2O4 é um produto, quando você diminui a concentração de um produto, o equilíbrio é deslocado no sentido do produto. Por isso que não vai favorecer a reação inversa, e sim a direta. Está errada a letra D, tá? E a letra E, vamos ver o que ela diz aqui. O aumento da temperatura diminuirá o valor numérico da constante de equilíbrio. Pessoal, a temperatura ela afeta o equilíbrio sim, tá bom? A temperatura ela afeta a constante de equilíbrio. Isso aqui você tem que estar sempre com essa informação em mente, beleza? Então, quais as alternativas corretas? Letra C e letra E. Belezeira? Sussa? Então vamos seguindo. Vamos botar mais um aqui. Olha essa segunda questão. Ela diz assim: dada a equação abaixo, a alteração que favorece a formação de produtos. Olha, a questão foi bem clara. Ela quer saber o que favorece a formação do produto. Então a questão quer saber o que é que a gente tem que fazer para deslocar o equilíbrio para o lado direito. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Logo de cara, vamos analisar a situação. Olha aqui, ó. A questão não deu o ΔH. A gente não sabe se essa reação é endotérmica ou exotérmica. A questão não deu ΔH. A gente não tem informação aqui, ó. Como a questão não deu ΔH, então a gente não sabe como a temperatura vai afetar, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Tira a letra A, certo? Porque para saber como a temperatura afeta, nós precisamos saber da entalpia. Se é endotérmico ou exotérmico. Beleza, meu povo aí de Jerumenha? Vamos seguindo. Se você observar aqui, temos aqui na fase gasosa, ó. Então o volume aqui é 1V. Aqui é aquoso, então é 0V. Opa! Aqui é o lado de maior volume. Ao lado de maior volume. É aqui do lado direito. A pressão influencia, tá bom? Então vamos analisar. A pressão parcial de O2. Bom, se a gente mexer na pressão parcial de O2, aumentar ela, nós vamos deslocar para a esquerda. Quando você aumenta a pressão, desloca no sentido inverso. Ó, o pessoal de Campinas respondendo, estou achando que vocês acertaram. Vamos lá. Letra C. A concentração da água. Gente, se a gente tem que diminuir, ó, é a elevação. Não, se a gente aumentar a concentração da água, vai deslocar também para o lado esquerdo. Opa, letra C também já está fora. Olha aqui, ó. Observem. Outra informação que a gente já está eliminando. Vamos para a letra D. Pressão. Bom, a pressão, se aumentar a pressão, desloca para a esquerda, porque só tem gás do lado direito. Então, quando a gente aumenta a pressão, desloca para o sentido de menor volume. A resposta é a letra E. Muito bem, meu povo. O pessoal de Campinas aí botou letra E. Parabéns para todo mundo. Show? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por que é que está correto a letra E? Seguinte. A questão falou o quê? A elevação da concentração. Quando você aumenta a concentração de um reagente, o equilíbrio é deslocado no sentido do consumo deste material. E o consumo de um reagente desloca para o lado dos produtos, exatamente para o lado direito, no sentido da formação dos produtos. Então, quando eu aumento a concentração de um reagente, eu desloco o equilíbrio no sentido do consumo desse reagente
e da formação de mais produtos. Letra E. Show demais. Muito bem, acertaram. Gostei. Ó, vamos fazer o seguinte. Fiz 2 exemplos bonitinhos para vocês. Não, vou fazer esse aqui também. Vou deixar para vocês um que tem alternativa, que é melhor. Olha aqui a terceira. A quarta eu vou deixar para vocês. Vou fazer a terceira aqui. Diz assim: em um equilíbrio químico, as concentrações de todas as substâncias permanecem constantes, mas as reações continuam a se processar, porém com velocidades iguais. A metilamina, que está aí, CH3NH2, é responsável pelo odor desagradável do peixe morto. Mas tem um detalhe, gente. Ela é uma substância básica, tá? Ela tem um caráter básico. Por isso que quando a gente passa um limãozinho, que é um ácido, ocorre a neutralização e tira aquele cheiro desagradável. Aí diz o seguinte, analisa as afirmações abaixo. Primeiro, se lavarmos a mão com limão após manipular peixe morto, o odor desagradável diminui? Sim. Por quê? O limão, pessoal, ele é uma base, tá? Aliás, um ácido, desculpa. Como ele é um ácido, o que é que vai acontecer? O H+ vai reagir com o OH-, ó. Ele vai diminuir a concentração desse material, deslocando o equilíbrio para a direita, no sentido da retirada do odor. Porque a substância que fede é essa daqui, ó. Quando você passa o limão na mão, desloca o equilíbrio para a direita, diminuindo o odor desagradável, tá? Por quê? Porque o limão é uma substância ácida e o odor do peixe morto, aquele odor desagradável, é uma substância básica, tá bom? Ó, o segundo item. Se adicionarmos uma substância básica à reação em equilíbrio acima, o odor desagradável tende a diminuir? Não. Básica, não. Tem que ser uma substância de caráter ácido, tá bom? Por quê? Porque a metilamina, esse odor do peixe morto, ele é uma substância de caráter básico, tá bom? Então, se tu bota mais base, não vai acontecer nada. Olha o terceiro item. Soluções ácidas adicionadas à reação acima não alteram o equilíbrio? É claro que alteram. Olha aqui, ó. Isso aqui indica que é um meio básico. Se você tem um meio básico e você adiciona um ácido, esse ácido vai reagir com esse meio básico, alterando o equilíbrio, tá bom? Quando diz que não altera, já está errado. Após o equilíbrio ser atingido, o odor desagradável desaparece? Não. Quando o equilíbrio é atingido, indica que o odor vai continuar. Vai diminuir um pouquinho, mas vai continuar. O que retira o equilíbrio é o deslocamento total para a direita, o que diminui o cheiro, tá bom? A última. No início da reação, temos V1 maior que V2? Sim, pessoal. No início de toda a reação, de novo, no início de toda a reação química, tá? No início de toda a reação química, o que é que acontece? A concentração dos reagentes é maior que a dos produtos, então a velocidade de formação vai ser maior. Você vai ter mais reagente virando produto do que o contrário. Aí, quando atinge o equilíbrio, as duas velocidades se igualam, tá bom? Então fica V, FFFV. Show? E essa daqui? Essa aqui eu vou deixar para vocês. Eu quero que vocês me deem a alternativa dela. Vamos lá, pessoal de Campinas aí empolgado respondendo. Pessoal de Barreiras, Baixa Grande, Jerumenha, Pimenteiras. Eu quero todo mundo. Bora lá, John. Tu também. Meu amigo Júnior, põe 2 minutinhos para os meninos responder essa questão para mim. Vamos lá. Qual a alternativa correta?
Então, meu povo, vamos lá, deixa eu ver. Tem letra B aqui do John, pessoal aqui também no PTV também. Vamos observar quem acertou. Ó, os óculos fotocromáticos possuem lentes que contêm cristais de cloreto de prata incorporados diretamente ao vidro. Quando a radiação ultravioleta do Sol atinge os cristais de cloreto de prata, as lentes escurecem em ambientes escuros. Eles clareiam de acordo com a reação. Bom, o que acontece é o seguinte. Quando tem luz, essa substância aqui, ó, se decompõe e o equilíbrio desloca para cá, aí forma a prata metálica, escurecendo a lente, certo? Porém, quando se retira a energia luminosa, essas duas substâncias reagem voltando a ser o quê? O cloreto de prata, que é transparente. Então, quando tem muita luz solar e pouca luz, fica nessa brincadeira aí de escurecer, ficar transparente, tá bom? Ele pergunta o seguinte: de acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. O aumento de incidência de luz desloca o equilíbrio para a direita, fazendo a lente escurecer. Letra A está correto. Show? Aumentou a luz, desloca para a direita, escurecendo a lente. Perfeito. B. Os átomos de prata se recombinam com átomos de cloro para formar a GCl absorvendo energia. Bom, pessoal, é o seguinte, presta atenção. Quem absorve energia é o cloreto de prata, certo? Ele absorve a energia luminosa, aí quebra, tá bom? Deslocando para a direita. Eu estou achando que a letra B é que está incorreta. Vamos deixar de lado aqui. Vamos ver a letra C. Os óculos fotocromáticos representam um exemplo de princípio de Le Chatelier? Sim. Por quê? Está ocorrendo o deslocamento do equilíbrio devido à energia luminosa. Então a letra C está correta. D. Em ambientes escuros, há maior produção de cloreto de prata clareando a lente? Sim. Porque no ambiente escuro, desloca o equilíbrio para cá. Porque o que faz o efeito aqui, ó, é a energia luminosa. Tá bom? Letra E. O aumento da concentração de prata desloca o equilíbrio, favorecendo a produção de cloreto de prata? Sim. Desloca para a esquerda. Então, realmente, a resposta é letra B. Por que é a letra B? A incorreta. Vamos lá. Ele está dizendo que o átomo de prata se combina com o átomo de cloro, absorvendo energia. Na verdade, quem está absorvendo energia é o cloreto de prata. Ele absorve energia e a ligação é rompida. Aí desloca para a direita. Quando forma a ligação, prata e cloro, quando se ligam, está havendo a formação de uma ligação. E formação de ligação libera energia. Tá? Vai liberar ao invés de absorver energia. Por isso que a letra B está errada. Tá? Não é absorvendo, é liberando. Tá bom? Muito bem, John. Você acertou, meu chefe. Vamos seguindo. Olha essa quinta. A quinta está sussa demais. A quinta diz assim: a produção da cianamida cálcica, hoje utilizada como matéria-prima para a fabricação de certas resinas, envolve o equilíbrio aqui embaixo. Gente, antes de qualquer coisa, vamos cortar logo a letra C, que está falando em catalisador. Tira o catalisador. Outra coisa aqui, ó, ΔH negativo. Então, a reação direta é iso, a reação inversa é endo. Então, a gente já sabe o que a temperatura faz, tá bom? Olha, só tem gasoso, só o nitrogênio aqui. Então, tem um volume do lado de cá, um volume do lado de cá, zero volume. Já fizemos essas observações? Pronto. Agora a gente pode ir para a alternativa, tá? Primeira coisa. A questão diz, esse equilíbrio será alterado no sentido de aumentar o rendimento do produto, quer dizer, deslocar para a direita, elevando a temperatura? Não. Observem que a reação direta é exotérmica, então tem que diminuir a temperatura, beleza?
Elevar a pressão? Gente, quando aumentamos a pressão, olha aqui, ó. Quando aumentamos a pressão, deslocamos para o sentido de menor volume. Se você observar, o lado de menor volume é a direita. Opa, acho que a letra B é a correta, mas vamos ver as demais. Letra D. Quando diminui a pressão, desloca para o sentido de maior volume. E o maior volume é o lado esquerdo, por isso que a letra D está errada. E a letra E? Diminuindo a quantidade de CaCO2? Não. Quando a gente diminui a concentração de qualquer material, o equilíbrio é deslocado no seu sentido. No sentido da formação, para a esquerda. Então a resposta aqui realmente é a letra B. Aumentando a pressão. Por quê? Vamos demonstrar aqui agora. Deixa eu apagar tudo bonitinho aqui. Endoeso. Ó. Quando nós analisamos, o lado dos reagentes é o lado de maior volume. O lado dos produtos é o de menor volume. Quando aumentamos a pressão, deslocamos no sentido do menor volume, que é exatamente o sentido dos produtos como a questão quer. Por isso que a resposta correta é a letra B. Viu como é simples? Pegaram a ideia aí? Tranquilinho demais? Ó, e essa sexta questão? Essa aqui é sossegada demais. Quero que vocês tentem de novo. Deixa eu ver se vocês estão por dentro. Coloquei aqui umas questõezinhas, treinamos bastante, dei uma oportunidade aqui. O pessoal de Campinas já acertou, o John também. Eu quero o pessoal de Barreiras, Baixa Grande, Jerumenha, Pimenteiras, todo mundo tentando. Júnior, joga 2 minutes aí pros meninos. Essa daí tá fácil. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tô gostando aqui da participação do povo. Pessoal de Campinas aqui do Piauí, ó. Todo mundo ligado. Vamos observar aqui com calma. Primeira coisa que todo mundo deve fazer é o seguinte. Ó. Negativo, reação direta, iso, inversa, endo. Show. Todo mundo tá na fase gasosa, ó. Do lado dos reagentes, 1 mais 3 dá 4 volumes. Do lado dos produtos, ó, 2 volumes. Está todo mundo na fase gasosa. Então eu já sei como a temperatura e como a pressão vão afetar aqui. Show? Então diz, ó.
Considerando que a reação esteja no equilíbrio, o que é que eu tenho que fazer para aumentar a concentração do NH3? Ele quer deslocar para a direita, tá bom? Letra A. Aumentar a temperatura do sistema? Não. Por quê? A reação direta é exotérmica. Pessoal, não se esqueça, quando o ΔH é negativo, indica que é exo. A reação exo ela é favorecida quando a gente diminui a temperatura e não quando aumenta, tá? Então, como a reação direta é exo, só ia deslocar para o lado da amônia se a temperatura diminuísse, mas aqui o caso a temperatura aumentou, tá bom? Olha a letra B. Aumentar a pressão do sistema, vamos lá, aumentar a pressão. Gente, quando nós aumentamos a pressão, nós vamos deslocar para o sentido de menor volume. Opa, observe que olha aqui, ó. Aqui é o lado de menor volume. Acredito que essa é a alternativa correta, mas vamos analisar as outras. Olha a letra C. Reduzir a pressão do sistema não, porque quando a gente diminui a pressão, vai para o lado de maior volume, que é o lado dos reagentes. Retirar nitrogênio também não, porque quando a gente diminui a concentração aqui, ó, se eu diminuir a concentração do nitrogênio, eu desloco o equilíbrio no sentido de formá-lo. Eu vou deslocar para a esquerda e não para a direita, que é a questão que é que desloque para a direita, tá certo? Continuando. Manter a pressão, não. Tem que mexer na pressão. E o correto vai ser o quê? A letra B. Quando aumentamos a pressão, desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, que é o sentido dos produtos. Resposta aqui, letra B. Show, pessoal? Viu como é tranquilinho? Agora tem que ficar atento aos três, tá? Temperatura, pressão e concentração. Recapitulando. Temperatura, quando aumentamos a temperatura, favorece o sentido endotérmico. Quando diminuímos a temperatura, favorece o sentido exo. Show? Concentração. Aumenta a concentração, desloca no sentido contrário. Diminui a concentração, desloca para o mesmo lado. Tá bom? E a pressão nós temos que observar quem está na fase gasosa e fazer análise e lembrar da isotérmica. Aumentou a pressão, desloca para o sentido de menor volume e vice-versa. Beleza? Olha essa sétima questão aqui. Observe a equação química abaixo. Quando o equilíbrio acima é alcançado, a pressão é de 2 atm e há 50% de NO2 em volume. Gente, a questão está me dando aqui, ó, fração molar. Repara que o sistema é formado por quantos gases? Por 2, ó. Formado por 2 gases. E tem 50% de cada um. Como tem 50% de cada um, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho 50% desse e tenho 50% desse aqui também. Tá? Não é 100% total? Você tem 50% de um, tem 50% do outro. E a questão falou que tem uma pressão de 2 atm. É a pressão total do sistema. Gente, tem uma formulazinha que eu quero ver se vocês se lembram. Ó, a fórmula é assim, ó. Por exemplo, vou fazer para o NO2. A pressão parcial do NO2 é igual à fração molar do NO2 vezes a pressão total. Certo? A pressão parcial de qualquer gás, de novo, a pressão parcial de qualquer gás é a sua fração vezes a pressão total. Então vamos calcular aqui, ó. A pressão do NO2 vai ser igual à sua fração molar, que é 50%. 50% é 0,5. E a pressão total é quanto? 2 atm. Então nós vamos ter uma pressão de 1 atm. É a pressão parcial do NO2. A gente faz o mesmo cálculo agora para quem? Para o N2O2. Ó. Pressão parcial do N2O2 vai ser igual à fração molar do N2O4 vezes a pressão total. Então, ó,
pressão parcial é igual à fração, que é 0,5, vezes pressão total, que é 2, que vai estar também 1 atm. Então, a pressão parcial de cada gás é 1 atm. Por que é que eu fiz esse cálculo aqui, gente? Ó, esse cálculo da pressão parcial é o seguinte: quando se trata de pressão, gente, quando nós vamos colocar no Kp, o que é o Kp? O Kp é a constante do equilíbrio envolvendo a pressão. Você tem que colocar o valor da pressão parcial. E para determinar a pressão parcial, a gente tem que lembrar dessa formulazinha da época dos gases, ó, que a pressão parcial de um gás é a fração dele vezes a pressão total. Como é que fica aqui, ó? A pressão dos produtos sobre os reagentes. Observe que o NO2 é ao quadrado por quê? Por causa do coeficiente, ó. Lembrem-se que o coeficiente a gente coloca na fórmula elevado. Então é só jogar na fórmula. O Kp é igual a pressão do N2O4 é 1. A pressão do NO2 também é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. Então o Kp é igual a 1. Resposta letra C. Belezeira? Coloquei uma questãozinha de cálculo, um pouquinho diferente, para a gente brincar um pouquinho com ela. Viu como ela é simples? Parece muito difícil, mas é uma questão tranquilinha, viram aí? O detalhe dela é você lembrar daquela parte de gases. Não é uma questão tão complicada, não. E lembrar que nós temos o equilíbrio baseado na pressão e o equilíbrio baseado na concentração. Show? Ó, vou fazer mais uma. Essa daí não, a próxima eu vou dar um tempinho para vocês que eu acho ela melhor. Beleza? Aqui diz assim, ó. A formação de estalactites, depósito de carbonato de cálcio existente em cavernas, próximas às regiões ricas em calcário, pode ser representada pela seguinte condição, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não tem nada no outro lado, só a alternativa, então vamos analisar aqui nesse slide. Bom, primeira coisa, olha a equação aqui, certo? A estalactite, tá aqui, ó, pessoal, é o carbonato de cálcio. Então, se eu quero formar estalactite, eu tenho sempre que estar deslocando o equilíbrio para o lado dos reagentes. Ok? Que é o lado de cá, ó. Aqui nós temos os reagentes. Show? E aqui embaixo os produtos. Eu quero deslocar sempre em direção aos reagentes. E o item 1 está correto. Por quê? Se eu ficar evaporando água, eu diminuo a concentração aqui, o equilíbrio desloca para o sentido do carbonato. Se eu estou tirando um dos componentes dos reagentes, o equilíbrio vai ser deslocado para lá. Por isso que o item 1 está correto. Já o item 2 não. Gente, se o ambiente está frio, o equilíbrio não vai ser deslocado. Você não vai ter um deslocamento preciso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai possuir a água evaporando. Então o equilíbrio não vai deslocar para onde? Para os reagentes. O item 3. Elevação da temperatura no interior da caverna? Sim. Se você aumenta a temperatura no interior da caverna, diminui a concentração de água, deslocando o equilíbrio para formar o quê? Ó? O nosso carbonato de cálcio. Show? Abaixamento da temperatura, não. Eu quero o aumento da temperatura. Muito bem, John. Os itens corretos aqui é 1 e 3. Letra B. Aqui tá show. Facinho demais. Não é não? Tranquilinho? Viram o que é a análise rápida? Dor de cabeça zero. Essa questão que eu já vou dar um tempo para anotar, porque aqui o raciocínio dela já é melhorzinho. Quando tem umas questõezinhas que tem um raciocínio melhor, eu vou dar um tempinho para o meu povo anotar. Show? Olha aqui. Em um recipiente de 500 ml, encontra-se em condições de equilíbrio 0,48 gramas de NO2 e 2 gramas de N2O4. Show? Ele pega e diz assim:
Calcule a constante de equilíbrio. Pessoal, essa questão eu respondi ela sem, eu não arredondei, não fiz arredondamento. Mas se você quiser fazer arredondamento, você vai encontrar um valor inteiro, fica até melhor, tá? Mas como eu vou deixar os cálculos aqui, não tem problema não. Você pode anotar sem estar arredondando. Primeiro lugar, antes de jogar no cálculo do KC, o que é o KC, ó? O KC aqui vai ser a concentração dos produtos, que é o N2O4, dividido pela concentração dos reagentes, que é o NO2, ao quadrado devido ao seu coeficiente, tá certo? Aí diz aqui, em primeiro lugar, eu tenho que jogar aqui a concentração em mol por litro. Ali eu só tenho massa e volume. Então nós temos que calcular a molaridade. Ok? Então, a molaridade do NO2 é só você lembrar que a fórmula da molaridade é a massa sobre a massa molar vezes o volume em litros da solução. Então, a molaridade do NO2 vai ser... Qual é a massa do NO2? A questão me deu aqui, ó. 0,48. Show? A massa molar, ela me deu como calcular. A questão me deu a massa do nitrogênio e do oxigênio, que vai dar 46 gramas por mol, a massa dessa substância. E o volume, meio litro. Show? Meio litro, que é por causa que é o volume que a questão adicionou. Quando eu fizer o cálculo aqui, ó, vai ficar 0,02 mols por litro. Aqui eu já tenho a minha concentração do NO2. Agora vamos calcular a concentração do N2O4. Tá? A concentração é a massa. Qual é a massa do N2O4? A questão deu aqui, ó, 2 gramas. A massa molar do N2O4 ela é 92, show? Vezes o volume, que é meio litro, 0,5. Então, ó, a concentração vai ser 92 vezes meio dá 46, vai ficar 2 dividido por 46, e vai dar 0,043. Aqui você pode arredondar para 0,04 se você quiser. Fica até melhor na hora de calcular, tá bom? Então, temos o valor das duas concentrações. Agora é só substituir na fórmula. Kc é igual a 0,043 dividido por 0,02 ao quadrado. Show? Quando você fizer o cálculo aqui, ó, eu vou colocar, em vez de botar 0,043, eu vou botar em potência de 10, fica melhor. 4,3 vezes 10 a menos 2, na hora de calcular fica bem mais fácil. Dividido por 4 vezes 10 a menos 4. Por isso que eu disse para vocês, se a redonda fica melhor, porque vai ficar 4 dividido por 4. Mas aqui, ó, se você deixar 4 em vez de 4,3, aí vai dar o valor igual a 100. Tá? Mas se você fizer o cálculo aqui direto, do jeito que está aqui 4,3, o resultado vai dar 107,5. Agora, quem arredondou, em vez de usar 0,043, usar 0,04, o valor vai dar 100 redondo. Beleza? Viu? Questãozinha boa, tem um raciocínio bacana. Por quê? Algumas questões de constante de equilíbrio, ela não te dá a concentração. Ela dá uma maneira de você calcular. Então, a gente tem que sempre estar lembrando soluções. E aqui, ó, a fórmula da concentração molar, que é a massa é dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Belezeira? Meu amigo Júnior, bote um tempinho para os meninos anotarem essa resolução. Resoluçãozinha muito boa. Anotem aí, pessoal.
Vamos lá, fazer mais. Olha essa questão 10. Na 10ª questão a gente tem o seguinte. Ela diz assim, ó. A altas temperaturas, o nitrogênio reage com o oxigênio formando o monóxido de mononitrogênio, o NO, um poluente atmosférico. Ele me deu as condições aqui, ó. A temperatura, a constante de equilíbrio, ó, 4 vezes 10 a menos 2. Marca aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 4, na verdade. Me deu a concentração do nitrogênio e do oxigênio e pergunta qual é a concentração do NO. Essa questão aqui, ela já está um pouco diferente porque ela já me deu tudo em mol por litro, então eu vou poder jogar direto no cálculo do Kc. Tá? Em primeiro lugar, qual é a fórmula do Kc? O Kc é igual à concentração dos produtos, ó, que é o NO. Então vou colocar aqui o NO ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes. Como o nitrogênio e o oxigênio não tem coeficientes, então a gente coloca somente 1. Aqui agora é só substituir, pessoal. Vamos lá. Primeiro, a questão deu o valor do Kc aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 4. Vamos substituir. O Kc é 4 vezes 10 a menos 4. A questão quer exatamente o valor do NO. Vamos colocar aqui. A concentração do oxigênio e do nitrogênio foi fornecida também. A do nitrogênio é 4 vezes 10 a menos 3. E a do oxigênio é 1 vezes 10 a menos 3, gente, que eu vou colocar somente 10 a menos 3, que vai dar no mesmo. Pessoal, essa questão ficou boa porque, ó, ficou facinho demais, tá tudo em potência, não vai dar dor de cabeça nenhuma. Como é que a gente resolve essa potência aqui, ó? Vai fazer o seguinte. Vamos jogar logo o NO aqui pro lado de cá. Certo? E vamos multiplicar todo mundo aqui. Ó, cruzes credos. 4 vezes 4 dá 16. Beleza? Aí você vai ter quais as potências? Vai ter a potência 10 a menos 4. A potência 10 a menos 3. E a outra potência 10 a menos 3. Repare que eu só multipliquei o 4 vezes 4 e não mexi nas potências. Por quê? Quando está desse jeito, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar, ó, 16 vezes. O sinal negativo conserva, ó. 4 com 3, 7, com 3, 10. Então, fica 16 vezes 10 a menos 10. Quando está o expoente aqui no NO2, não está ao quadrado? Quando a gente joga o ao quadrado para o outro lado, ele vai criando uma raiz quadrada. Então, a concentração do NO2 é uma raiz quadrada de 16 vezes 10 a menos 10. Então, a concentração vai ficar igual a raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? E a raiz quadrada de uma potência, você conserva a base e divide o valor por 2. A raiz quadrada, então, em vez de menos 10, menos 5. Viu como é simples? Tranquilinho. Lindo demais, ó. Fica a letra D. Se você tem um pouco de dificuldade com potência, deixa eu dar uma dica para vocês. Treinem essa parte de potência. Porque às vezes fica muito mais fácil você fazer um cálculo utilizando potência de 10 do que números quebrados, tá? Usa uma potênciazinha, facilita muito a sua vida na hora de responder questões. Show? Viu como ficou facinho aí na hora de montar? Trunks demais? Dor de cabeça nenhuma. Então vamos seguindo. Vamos fazer mais questões. Vamos para a próxima. Opa, essa aqui é teóricazinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar para vocês. Vamos lá? 2 minutinhos. Me voltem com o gabarito. Qual a alternativa correta? Vamos lá, John. Vamos lá, pessoal, todo mundo. Qual a alternativa correta dessa teórica?
E aí, meu povo? Qual alternativa vocês acham? Vamos analisar aqui, ó. A questão diz assim: de acordo com o princípio, uma reação exotérmica, vamos marcar aqui, ó. Reação exotérmica. Aí ele coloca, ó. Aonde os reagentes estão no estado sólido e os produtos no estado gasoso. Então eu já vou procurar logo onde é que tem pressão aqui para analisar, tá? Porque diz assim, ó, aumentando-se a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos? Não. Por quê? Porque quando a gente aumenta a pressão, nós vamos deslocar para o sentido de menor volume. E o menor volume vai ser exatamente para a esquerda, certo? Tranquilinho? Ó, o John já botou a letra B, vamos já analisar. Letra C. Aumentando a concentração dos reagentes, o equilíbrio será deslocado no sentido dos mesmos? Gente, lembre-se que no estado sólido, a concentração não altera. O estado sólido não afeta. Então não vai mexer em nada. Adicionar um catalisador não vai deslocar para lugar nenhum. Ou é a letra B, ou é a letra E. Vamos lá? Letra E. Aumentando-se a concentração dos produtos, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes, certo? Aí ele pega e diz, letra B, aumentando-se a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos. Gente, a reação é exotérmica, certo? Presta atenção. A reação é exo. Reação exotérmica, quando a gente aumenta a temperatura, desloca no sentido dos endotérmicos, que no caso vai ser o reagente. Olha a letra E. Aumentando-se a concentração dos produtos, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes? Sim. Aqui, ó, a resposta vai ser letra E. Por quê? Porque a questão quer saber, de acordo com esse princípio, a reação endotérmica, o que é que vai ocorrer. Não se esqueçam, olha aqui, ó. Quando você aumenta a concentração dos produtos, desloca para o reagente. E aqui ele está dizendo que quando aumenta a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido do produto. Não, porque o produto é exotérmico. Tu tem que diminuir a temperatura, tá bom? Então, meu povo, então, o tempo da nossa primeira aula está encerrando. Vamos dar uma pausazinha rápida aqui só para a gente beber uma aguinha, tá bom? A gente volta já já para o segundo horário, tá certo? Voltamos já.